Olá, serei seu professor nesta videoaula de geração de energia elétrica, solar e eólica. Vamos começar? Os tópicos para esta aula serão energia renovável e não renovável, energia solar, energia eólica. Então nós vamos iniciar a nossa disciplina falando sobre geração de energia elétrica. E existe um conceito físico que é bastante importante nesse momento. Esse conceito diz que a energia, ela não se cria, ela não aparece do nada. A energia, ela sempre se transforma, ou seja, gerar energia elétrica é, na verdade, transformar uma outra forma de energia em energia elétrica. E é assim que nós devemos pensar em todos os métodos de geração de energia elétrica. Nós vamos ter algum tipo de energia, uma energia mecânica, uma energia solar, algum tipo de energia que nós vamos transformar em energia elétrica. E por que transformar em energia elétrica? Porque a humanidade, ao longo das suas décadas, foi desenvolvendo diversos equipamentos que necessitam da energia elétrica. Então hoje nós não conseguimos viver mais sem a energia elétrica. Nós precisamos da energia elétrica para iluminação, para as nossas geladeiras, para os nossos fogões e até mesmo para os nossos equipamentos tecnológicos de entretenimento e de trabalho. Então, a energia elétrica ela é fundamental nos dias de hoje. Então, o homem agora passa a se preocupar em gerar energia elétrica. E isso, embora não seja difícil, em muitos governos e muitos países acaba sendo uma barreira. Por quê? O método que você escolhe para a geração de energia elétrica é estratégico para o país. E então, muitas vezes, os países se enganam ao escolher apenas um método de geração de energia elétrica ou escolher os métodos errôneos na geração da energia elétrica. Então, nós vamos falar sobre a energia renovável e energia não renovável. Por quê? Nessa transformação de energia elétrica, o que infelizmente acontece é que o homem acaba prejudicando a natureza. Ou seja, escolhe maneiras para gerar energia elétrica destruindo a natureza. E assim, somos nós mesmos que pagamos essa conta. Então, o aquecimento global e tantos outros problemas, tantos fenômenos naturais que acontecem hoje, são em virtude dessa degradação da natureza. Então, até então, o homem utilizava a maneira mais simples de você gerar energia elétrica, e era a energia não renovável. O que significa isso? Significa utilizar combustíveis fósseis para a geração da energia elétrica. Por exemplo, o petróleo. Imagine só você pegar o petróleo, extrair o petróleo debaixo da terra, queimá-lo para gerar energia elétrica. Esse petróleo, primeiro, ele é finito, ou seja, um dia ele vai acabar. E nós ficaremos sem esse combustível fóssil. E depois, imagina só, você retirando esse material lá de dentro da Terra, vão se criando lacunas, né? Então por isso acontecem os terremotos e tantos outros acidentes naturais que são noticiados por aí. Então é uma fonte de energia que não serve. Por quê? Ela gera energia elétrica, mas ela gera também um problema com a natureza e ela é finita, um dia ela vai acabar. Aí utiliza-se também o carvão como fonte de geração de energia elétrica. A mesma coisa, é extraído o carvão e ele é queimado para a produção de energia elétrica. Então, da mesma forma, é um combustível finito, um dia ele vai acabar, e ele é poluente. Isso vai prejudicando a camada de ozônio. Então, também é um combustível que não nos serve. Então, foram se pesquisando ao longo dos anos e hoje existem diversos tipos de energias renováveis. Ou seja, você consegue utilizar como material para a geração de energia elétrica um material que pode depois ser reaproveitado ou que ele não é finito na natureza. Então, por exemplo, a geração hidrelétrica, que utiliza o potencial das águas dos rios. Então você não está retirando a água do rio para consumi-la, você está apenas aproveitando o curso dessa água dos rios. Imagina-se que se a natureza não for prejudicada, por toda a nossa vida nós teremos chuvas, ou seja, nós teremos as correntes desses rios fluindo, desde que não se deteriore também a natureza dos rios. Mas então isso seria uma forma de energia elétrica renovável, assim como a biomassa, que é a queima de material orgânico. Então nós, no dia a dia,
produzimos material orgânico. Então esse material orgânico é queimado para a produção de energia elétrica. Ele até gera uma pequena poluição, né, dependendo da tecnologia que você utiliza, mas já existem tecnologias para tornar a biomassa uma forma de energia renovável e 100% não poluente. Então, essa diferença entre energia renovável e não renovável. Então vamos ver com mais propriedades algumas formas de geração de energia elétrica. Mas vamos levar em consideração outro aspecto físico, que é a maneira em produzir a energia. Então nós temos a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética é a produção da energia pela movimentação dos corpos. Então, quando um corpo se movimenta do ponto A para um ponto B, ele se movimenta numa determinada velocidade. Para a geração da energia elétrica, quanto maior é esta velocidade, maior é a produção de energia. E a energia potencial é a energia que está acumulada num corpo de acordo com a posição dele no espaço. Ou seja, utilizando da gravidade, nós podemos também gerar energia elétrica. Por quê? Um corpo posicionado aqui em cima, quando ele for solto, ele vai se movimentar até um outro ponto, então havia ali uma energia potencial, ou seja, esse corpo estava em repouso, não havia energia, mas ele tinha acumulado uma energia porque ele estava gravitacionalmente levantado em relação ao plano da Terra. Então quando nós soltamos esse objeto, essa energia potencial é que será dissipada por esse objeto. Então são as maneiras que nós utilizamos para a geração de energia. E aí nós vamos entrar na primeira fonte de energia muito famosa e muito utilizada, que é a energia solar. Ora, a energia solar é uma das mais simples de ser produzida. É uma energia barata e é uma energia sem fim, né? Afinal de contas, em todos os lugares do planeta nós temos o Sol. Nós temos a presença da radiação solar. E é essa radiação solar que vai produzir a energia elétrica. Obviamente, existem pontos no globo terrestre onde essa incidência dos raios solares são maiores e menores. Então, por exemplo, em locais em que estejam mais próximos das calotas polares, ou seja, nas extremidades do globo terrestre, nós temos uma menor incidência da energia solar. Já os locais que estão posicionados mais no centro do globo, nós temos uma maior incidência. É o que acontece, por exemplo, no Nordeste brasileiro. Os estados do Nordeste brasileiro, eles têm uma maior incidência de raios solares do que os estados do sul do país, do Brasil no caso. Então, podemos dizer que um aproveitamento de energia solar é maior no Nordeste brasileiro. Por isso existem muitos projetos de energia solar lá no Nordeste do Brasil. Existem duas maneiras de nós criarmos energia a partir da energia solar. A primeira delas é os sistemas solares térmicos, ou seja, nós vamos aproveitar a fonte, o Sol como fonte de energia térmica. E aí, como fonte de energia térmica, nós vamos aquecer materiais, como por exemplo a água. Então, numa tarefa onde nós utilizaríamos a energia elétrica, nós podemos agora utilizar essa água aquecida. Então, por exemplo, nós temos a substituição de um chuveiro elétrico por um sistema desse, né? Ou seja, ao invés de eu gastar energia elétrica para aquecer a água para tomar um banho, eu utilizo agora o aquecimento solar desta água para utilização do banho, ou uma torneira de água quente num banheiro, numa cozinha. Então, nesse caso, é a substituição da energia elétrica por um material aquecido através do sol. Assim como existem também alguns equipamentos que aquecem essa água através da energia solar, e então utilizam esse aquecimento para a produção de energia, como uma antiga máquina a vapor, né, onde você tinha uma fornalha para queimar o material e evaporar aquela água e aquele vapor gerar energia. Então também podemos trabalhar dessa maneira. Mas nos sistemas mais simples e até que são utilizados na residência, a ideia é simplesmente aquecer a água com o sol para então substituir um chuveiro elétrico. E depois, um outro modo de geração de energia elétrica são sistemas fotovoltaicos. Esses são bastante importantes para a nossa matriz energética. Por quê? Agora sim, nós estamos
produzindo energia elétrica a partir do sol. Então nós temos os painéis fotovoltaicos, que são de tecnologia de semicondutores, né, a tecnologia do silício, que absorvem essa radiação solar para ativar as moléculas do silício e então produzir energia elétrica. Então, quando você coloca uma placa fotovoltaica num telhado de uma residência, você está, sim, gerando energia elétrica a partir do sol. Então, toda vez que o sol estiver irradiando esse painel, você está produzindo energia elétrica. E aí essa produção pode ser armazenada numa bateria, pode ser imediatamente consumida na residência, ou pode até ser enviado para a rede de transmissão de energia, que é o chamado projeto de Smart Grid, que no Brasil ainda está caminhando a passos bastante vagarosos, mas é uma tecnologia que já é consolidada mundialmente. Cada residência, além de consumidor de energia elétrica, também gera a energia elétrica através desses painéis solares. E então nós vamos falar de um outro método de geração de energia, que é a energia eólica. Ou seja, através dos ventos, nós vamos produzir energia elétrica. Então você já deve ter visto uma hélice como esta, né, um gerador eólico como este, apresentado na figura. Isso aqui remonta ao passado dos moinhos de ventos. Então, nós aproveitamos a energia cinética dos ventos que movimentam estas hélices para a produção de energia elétrica. Então, nós temos ali uma turbina geradora que, com a movimentação dos ventos, faz essa geração de energia elétrica. Um método também muito barato, porque não custa nada para a geração dos ventos, apenas a construção da turbina, e também locais que têm bastante disponibilidade dessa movimentação de ventos são locais propícios para essa geração de energia. Mais uma vez, o Nordeste brasileiro é privilegiado com muitos ventos, então a instalação de diversas fontes de geração de energia eólica. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link traz um documentário que fala especificamente sobre a geração da energia solar. Então você vai conhecer com mais propriedades como funciona essa geração de energia através da energia solar. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto geração de energia elétrica, solar e eólica. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!